de mais e melhores informações. Na área do audiovisual, por incrível que pareça, isso não é tão crítico, né, com o trabalho que vem sendo feito há alguns anos aí com o Filme B, depois Ancine, agora a SPCine, Rio Filme. A gente ainda tem um volume de dados muito maior do que em outras áreas, como o teatro. Né? Então, assim, se a gente pode dizer no cinema o número de filmes que foram lançados e de quanto e quais foram os filmes, se você tentar fazer a mesma lógica para o teatro, você não consegue. A gente não sabe exatamente o que as pessoas estão vendo nos teatros brasileiros. São autores nacionais, são autores estrangeiros, são textos contemporâneos, são textos antigos, a gente não tem essa medição. No cinema, o cenário não é tão crítico, apesar de eu achar que a gente ainda precisa de muito mais informações. Né? O nosso trabalho com pesquisa de dados nasceu mais ou menos na mesma dinâmica da Gisele. A gente trabalha com empresas, tentava dar orientação para as empresas de onde investir em cultura, como investir, como montar política de patrocínio, e muitas vezes faltava informação para ajudar a embasar as sugestões. A gente começou a fazer pesquisa em 2010, fizemos uma primeira pesquisa no estado de São Paulo. Como as da Gisele, elas também são panorâmicas, elas não têm um foco específico no audiovisual, porém tem alguns recortes específicos na área que é o que a gente vai procurar destacar. Né? Depois da pesquisa de São Paulo, a gente fez uma municipal no Rio de Janeiro e partiu para essa aqui no estado de São Paulo, em que a gente ouviu 8.000 pessoas, então é uma amostra bastante parruda. O SESC fez uma pesquisa nacional em 2013, com acho que 2.700 entrevistas. Então, imaginar 8.000 para São Paulo. É uma amostra bem grande que a gente conseguiu fazer combinando duas leis de incentivo, com patrocínio aí da Sabesp, do grupo CCR, do OI, a ajuda da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e do SESC, que também percebeu o mesmo problema que a gente tinha percebido quando fez a pesquisa estadualizada, que a gente tinha um dado que, para o gestor de um equipamento cultural do interior, ele às vezes não dizia nada. Por quê? Porque você tem uma cidade de São Paulo que tem um determinado padrão de equipamentos culturais, e no interior isso, dependendo da cidade, varia muito. Né? E quando você não tem uma amostra muito grande, você tem um dado, por exemplo, que é capital, região metropolitana e interior. Só que esse dado do interior mistura a cidade de 5.000 habitantes e a cidade de 1 milhão de habitantes. E aí o gestor, na hora de tomar a decisão, ou um produtor, na hora de tomar uma decisão, ficava com um dado muito, vamos dizer assim, pouco efetivo. Para a capital, não, mas para o interior isso acontecia. Então, a gente partiu para um desenho de fazer uma pesquisa municipal. Boa parte das pesquisas que vocês vão ver aí são ou nacionais, com recorte, cidade pequena, média, grande, ou capital, região metropolitana e interior. Né? Então, algumas coisas a gente consegue comparar, outras não, e como a Gisele falou, é legal sempre tomar cuidado para não comparar coisas diferentes, né? E achar que as pesquisas estão erradas, e às vezes é questão só de interpretação dos dados aí. A gente fez esse campo há um ano, então algumas coisas talvez ligadas à tecnologia possam estar mais defasadas, outras mais gerais não. Né? Então a gente pegou algumas cidades da região metropolitana, procurou distribuir bem por todo o estado, e só trabalhou com cidade de mais de 100.000 habitantes. O que, para consumo de cinema, vai ter um diferencial, porque, por exemplo, todas essas cidades têm cinema. A gente não está colocando aqui nos dados cidades menores que, às vezes, não têm cinema. Né? Agora, é bem significativa porque vivem nessas cidades aí 22 milhões de habitantes, que representa metade da população do estado. Né? A gente incluiu as 10 mais populosas. Né? Se eu ficar aqui, atrapalha de ler os dados? Não. Vou pedir só desculpa para vocês se está tudo mais ou menos da mesma cor por causa do problema no projetor, mas acho que dá para tocar bem aqui. Perfil da amostra tem todas as classificações tradicionais. O que eu queria chamar a atenção só para uma informação? A gente tem mais da metade da população com mais de 35 anos. Porém, só 20% com ensino superior. E isso, para consumo cultural, é um negócio que é definitivo, tem uma importância muito grande. Imagina que esse número, numa situação ideal, devia estar aqui, né? E não está. E a questão da renda, que a gente tem aqui 50% classe AB, 45% classe C e só 5% DE. O IBGE mexeu nesses critérios no ano passado, então aumentou um pouquinho classe DE, mas é uma coisa bem pequena aqui. Como é que a gente começou a fazer a pesquisa? A gente saiu da ideia do uso do tempo livre. Quer dizer, o que a pessoa prefere fazer quando ela não está nem trabalhando, nem estudando. Porque, como a Gisele falou, é aí que ela vai colocar
a atividade cultural na vida dela. Tirando, claro, a gente que trabalha com isso e que está no dia a dia ali, né? Às vezes você tem até dificuldade de separar uma coisa da outra. Porque a atividade cultural, na verdade, ela está concorrendo com outras coisas que a gente precisa fazer no tempo livre. E essa pergunta pega como é que a atividade cultural aparece no momento que eu não fiz nenhuma indução específica. Perguntei de maneira aberta ali. Aí o cara responde de várias maneiras, né? Gente que diz que não tem tempo livre e tal, e a gente procurou agregar em alguns blocos principais, né? O que apareceu com mais força? Atividade de mídia, principalmente assistir TV e navegar na internet, e aí aqui já tem uma parcela de consumo audiovisual. Depois, atividade cultural, as coisas que mais apareceram foram ler, ir ao cinema e ouvir música. No caso do cinema, a estação espontânea, direto para o cinema, foi de 7%. Mas, para vocês terem uma ideia de como a educação é importante, se eu pego só o cara de ensino fundamental, isso cai para 4%, desculpa, 2%, e se eu pego o cara de ensino superior, dispara para 17%. Quer dizer, tem um gap aí da questão da educação que é absurdo, né? E depois atividades esportivas. No site, vocês conseguem encontrar as tabelas em Excel com as respostas isoladas, cada item. Inclusive, vocês podem fazer outros tipos de combinação, né? Porque aqui a gente optou por um determinado desenho, né? Dá para fazer outros tipos de recorte, né? E aqui com percentuais menores, depois aparece ir à igreja, viajar, uma série de outras atividades ali. E o que a gente percebe também é que tem uma concorrência muito grande dentro da própria área cultural, né? De um lado, o consumo, por exemplo, de cinema ou de teatro alimenta o consumo de museu, de circo, e de outro lado ele concorre também, né? O cara que vai ao cinema costuma praticar mais outras atividades culturais e vice-versa, né? Então tem uma coisa, vamos dizer assim, tem um certo conflito aí, se identificar até que ponto estimula, até que ponto atrapalha, porque tem uma concorrência interna e o tempo de todo mundo é escasso, né? Quer dizer, não adianta se dar mais oportunidades de consumo, o dia continua tendo 24 horas, né? E o trânsito continua pegando. Aí aqui, a gente mudou a metodologia. Aqui a gente escolheu algumas atividades específicas, de culturais e de lazer, e perguntou, aqui foi estimulada, e perguntou, você foi no último mês, você foi no último ano, você foi há mais de um ano, ou você nunca foi, né? E a gente tem aí os diversos percentuais. A Gisele pegou bem na fala dela também. O que acontece? Tudo aquilo que pode ser feito dentro de casa tem um consumo superior àquilo que exige algum tipo de deslocamento, né? E o que chama atenção é como a prática de ver filme hoje já está totalmente universalizada. Para quem é jovem, isso pode parecer uma coisa óbvia, evidente, né? Mas eu, quando fiz pós-graduação em cinema e tinha que pegar filme, eu saía que nem um louco correndo de locadora em locadora para tentar achar cópia pirata de filme, e acabei orientando minha tese muito mais pelos filmes que eu encontrei do que propriamente por uma decisão de escolha. Não, quero tal filme e vou achar, porque não tinha, né? E hoje a gente tem 93% das pessoas dizem que assistiram um filme no último ano. Quer dizer, uma coisa totalmente universalizada por conta de TV, internet, TV por assinatura, né, as novas tecnologias. E quando a gente olha para o que é feito fora de casa, o cinema foi o que apareceu com o maior destaque. 60% das pessoas disseram ter ido ao cinema no último ano. Pô, mas a Gisele acabou de falar que foram 38%. A pesquisa dela é nacional. Aqui eu estou trabalhando estado de São Paulo, que é o estado mais rico da população, e só com cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Então, assim, seria meio que o filé mignon do consumo cultural aí, né? Quer dizer, além disso, eu teria as outras principais capitais e principais cidades do Brasil. Para vocês terem uma ordem de grandeza, se a gente pegar o índice da Europa, é de 52%. Aí já dialoga mais com o número da Gisele. Por quê? Porque aí pega as regiões rurais, pega o conjunto da Europa, né? E dentro da Europa você tem picos de 74%, 72% em países como Dinamarca e Suécia, e países bem abaixo, como Portugal, que é 20%. Né? Então, quando a gente olha aqui, o estado de São Paulo, 60%, é um índice parecido com o da França.
e do Reino Unido, que acho que é 61, 62 cada um deles. Porém, também lembrando que no caso desses países, é um índice que inclui a zona rural, né? Não é um índice aqui, nós estamos falando das maiores cidades, né? Ela deve incluir, inclusive, cidades que não têm cinema, coisa que não é o caso aqui, né? Então, assim, comparando com as outras atividades, o cinema ainda está num patamar bastante razoável aí. A vida para as outras áreas é mais complicada, né? Depois a gente perguntou também para as pessoas qual que era o grau de interesse delas por essas mesmas atividades. E aí a gente pediu para elas darem uma nota de 0 a 10 e separou aqui as notas de 8 a 10 como sendo muito interesse. Isso foi uma decisão aleatória nossa, quer dizer, se vocês entrarem no site, vocês encontram cada nota ali, podem juntar 7 a 10, 6 a 10, como vocês quiserem, né? Deu 54%. A gente tinha feito uma pesquisa parecida com essa no Rio, e essa pergunta foi exatamente igual, e o índice deu exatamente igual ao Rio de Janeiro, né, na capital, interesse de 54%. Essa linha acompanha mais ou menos a prática, né, tem sentido, o cara tenta fazer aquilo que ele se interessa, tem uma outra atividade que sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas o cinema continua ainda lá em cima, né? E como a gente tem uma base grande, a gente conseguiu fazer uma comparação entre o interesse declarado pelas pessoas e a prática. Então, para algumas atividades, principalmente aquelas ligadas à socialização ou à leitura, que é uma coisa mais fácil, né, que tem um livro acessível em cada canto, se a gente olhar o percentual de pessoas que foi no último ano e comparar com o percentual de pessoas que deu nota de 8 a 10, a prática está superando, vamos dizer assim, o interesse, coisa que acontece no cinema aqui, né, 6 pontos acima. Por que acontece isso? O cinema, ao contrário do teatro, por exemplo, está disponível 7 dias por semana, o dia inteiro, né, a partir do horário da tarde, tem muito mais opções, né? Você tem os produtos aí trabalhados na televisão, coisa que não acontece nas outras áreas. E para todas as outras áreas, um consumo inferior ao desejo declarado. Isso aqui é um exemplo concreto de como o dado estatística pode ser útil de alguma maneira. Nesse caso aqui, para o cinema, a gente tem que trabalhar com as notas menores, mas no caso de teatro, das outras atividades... Deu uma sumida aqui. Existe um espaço muito grande para crescer. Então, é um dado, por exemplo, que os gestores públicos, né, podem, da área de cultura, podem chegar para conversar com o secretário da Fazenda, do Planejamento, mostrar, tem espaço para crescer, né? No caso do cinema, a gente tem que puxar ali a nota um pouco mais para lá, pegar o cara que deu nota 6, nota 5, né? E aqui eu estou falando do cara que foi uma vez no último ano. Não estou falando que é um cara que vai com grande frequência, nada disso, né? Aqui é o mapa que a gente chama de o gráfico psicodélico. Normalmente ele aparece mais colorido, que a gente tenta comparar várias atividades culturais nas várias cidades que a gente pesquisou ao mesmo tempo, né? Então aqui no meio a gente tem a média, aquilo que vocês viram em barras eu coloquei na mesma linha. Então no caso do cinema, qual que é a referência aqui? 60% das pessoas dessas cidades disseram que foram ao cinema no último ano. Se eu olho para Campinas, esse número sobe 9 pontos percentuais em relação à média. Ou seja, em Campinas, esse número é de 69%. Não à toa, Campinas, das cidades pesquisadas, é a que tem o maior número de salas por habitante, o que mostra que a oferta tem um impacto direto no consumo, né? Parece óbvio, mas para algumas atividades isso não é tão imediato. A gente encontra casos, por exemplo, de teatro, cidades que têm um parque bom, por exemplo, Jundiaí tem um dos teatros mais importantes do estado de São Paulo, teatro gigante, foi reformado, restaurado e tem índice de consumo baixo, porque também depende de você ter programação e tal. Mas no caso do cinema, como você tem uma maior diversidade de oferta de programação, quando você compara, por exemplo, com o teatro, a oferta tem um impacto grande aí. São José dos Campos, um pouco abaixo, 2 pontos abaixo da média. Aqui todas as cidades com mais de 350 mil habitantes. Ribeirão Preto também 1 ponto abaixo. Sorocaba, 1 ponto abaixo. Sorocaba é uma cidade rica, com vários índices ruins. Santos, eu acho que é Santos, não. Ribeirão Preto. Não, São José do Rio Preto, desculpa. São José do Rio Preto, 2 pontos abaixo da média. Não sei se isso bate com a experiência de vocês. Santos acima, né?
3 pontos acima. Aqui, lembrando, sempre cidades com mais de 350 mil habitantes. Jundiaí abaixo, já é uma cidade na faixa 400 mil habitantes, mais ou menos, Jundiaí. Bauru, também, vocês veem que tem, tirando Campinas, as outras cidades têm pouca variação em relação à média. Aí entra Franca, cidade menor, o índice já despenca. Entre as cidades com menos de 350 mil habitantes, só Taubaté está perto desse grupo aqui. Né? Reparem que tem algumas atividades que têm uma dispersão grande. Biblioteca, por exemplo, tem uma dispersão grande. Né? Cinema, tirando aqui Campinas, tem uma certa concentração nesse primeiro momento. E a gente vai ver que as cidades menores, aqui são cidades que têm de 2 a 4 salas de cinema, todos os índices estão aqui embaixo. Presidente Prudente, Araçatuba, Botucatu, muito abaixo da média também, Barretos, todas nesse bloco aqui. Né? Tatuí é surpresa da amostra. A gente colocou Tatuí e falou, por que você colocou Tatuí? Tem um equipamento importante da Secretaria de Estado da Cultura lá, que é o Conservatório Musical de Tatuí. Se a gente olhar a parte de concertos de música clássica, que todas as cidades têm uma pequena variação aqui em torno da média. Olha onde está Tatuí. Olha onde está o museu, que também tem um museu importante com um trabalho educativo forte lá. Que aqui é um exemplo de como um equipamento pode fazer diferença. Né? E no caso de Jundiaí, o teatro, é como um equipamento, às vezes, não faz a diferença. Você tem um bom equipamento, mas você não tem uma qualidade de programação, fica num lugar escuro da cidade, de pouca segurança, e teatro é praticamente todo consumo à noite, né? Você não consegue ter um bom resultado ali. Né? Não sei se é alguma coisa surpresa para vocês aqui, mas vocês veem como tem uma variação grande. Né? Sempre que a gente ouve a questão da média, né? Você viu, a gente saiu do cenário nacional para o cenário Estado de São Paulo, o número médio já mudou drasticamente, e mesmo dentro do Estado, um Estado que tem uma riqueza parecida, né? Não estamos falando de... Acho que a distância maior que tem entre cidades deve ser 700, 800 quilômetros. Você tem variações que vão aqui 48 até 69. Né? Aí vamos para a região metropolitana. Essa mesma lógica, mas dentro da região metropolitana de São Paulo. Então a gente tem aqui a média, aí São Paulo, capital, bem perto da média, lembrando que tem uma representatividade grande no total da amostra, são 3 mil entrevistas em 8 mil. Né? Eu esqueci de falar da margem de erro. A margem de erro da pesquisa, quando eu olho o conjunto da amostra, ela é de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Quando eu olho as cidades isoladamente, ela vai de 2 pontos na capital, que é onde eu tenho a amostra mais parruda, que são 3 mil entrevistas, até 7 pontos percentuais nas cidades menores. Mas uma coisa legal de poder fazer essa pesquisa por cidade é que eu tenho a leitura por cidade. Dá para fazer a leitura cidade a cidade e comparar o que acontece em cada uma delas ali. Né? Aí a gente tem São Bernardo, que tem índices bem positivos, acima da média. Santo André, abaixo. Guarulhos, que é a constatação negativa aqui da amostra, como Sorocaba tem vários índices ruins, e a situação ainda é mais crítica, porque Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Né? Então poderia ter índices melhores ali. E ela está grudada, aí Diadema, 3 pontos abaixo, e Osasco, que está acima, porque Osasco, muitas vezes, assim, um cuidado que tem que tomar é o seguinte, às vezes a gente vai olhar o número de sala por habitante, você tem que olhar um pouco das cidades do entorno, que, por exemplo, Osasco está grudada assim, em São Paulo, numa região com bastante cinemas, e grudado em Barueri, que também tem bastante sala de cinema. Então, pode ser que, eu não lembro de cabeça qual que é o número de salas por habitante de Osasco, mas pode ser que mesmo com um número de sala não tão grande, ela consiga ter um consumo razoável. E pode ser que uma outra cidade do tamanho de Osasco, com o mesmo número de salas, mas que distante, tenha índices ruins. Que acontece um pouco com Guarulhos. Guarulhos está grudada em São Paulo, como Osasco está, mas está grudada numa região com menos oferta de salas, né? E menos oferta cultural em geral. Então aí o consumo cai, porque a gente sabe que na região metropolitana tem um trânsito grande entre as cidades ali. Isso é outra coisa que é importante no caso de pesquisa de cultura. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer outra pesquisa nesse modelo. Fazer pesquisa é um negócio que é caro, e
a gente tem uma carência enorme no Brasil, então na hora que você vai montar mostras nacionais para ter recorte, você tem que montar mostras monstruosas, mas no caso de consumo cultural, a coisa do perfil da cidade faz muita diferença. Quer dizer, não é à toa que tem todo esse boom dessa visão recente aí da cidade como principal polo de articulação das atividades culturais e muitas pesquisas mostrando, até às vezes dentro da cidade, bairros e micro-regiões como polo de articulação cultural, né? Então, essas comparações entre as cidades são legais para a gente tentar entender e pegar padrões, né? E aí, seguindo nessa linha, só que procurando fazer esse recorte dentro da cidade de São Paulo. E aqui ficam claros alguns bolsões de exclusão absurdos, e que até a Spessini está fazendo um trabalho bem alinhado com esse cenário, no sentido de tentar estimular aí são novas salas, né, Alfredo? Programa de distribuição, né? Esse primeiro gráfico é para vocês verem a distribuição da população, né? Então, o que acontece? A gente tem 15% da população vivendo ou na região central, que são 5%, ou na zona oeste, que são 10%. E 50% da população em 3 bolsões: norte 2, leste 2 e sul 2. A gente procurou fazer essa separação, primeiro para conseguir ter uma visão mais clara do que acontece em cada região, e também a gente só conseguiu fazer isso porque tinha uma amostra suficientemente grande. Se a gente tivesse uma amostra pequena, a gente não conseguiria fazer esse tipo de recorte, né? Olhando o perfil, vocês já podem imaginar um pouco do que vai acontecer com o consumo de cinema. Vocês lembram que 20% da população dessas cidades tinha um ensino superior. Quando eu pego a capital, melhora um pouquinho, 1 ponto, 21%. Se eu vou para a região central, aumenta 18 pontos percentuais. Eu saio de 21% de pessoas com ensino superior, vou para 39%. Na Zona Oeste, eu subo 14%, eu vou para 35%. Já na Zona Leste 2, eu caio 11%. Eu vou para 10% da população apenas com ensino superior. E mais da metade da população, mais da metade da amostra, desculpa, com mais de 35 anos, né? Aí, quando eu vou para a Zona Sul 2, cai para 15% ensino superior e 16% da Zona Norte 2. Qual que vai ser o impacto disso no consumo cultural? Vocês já podem imaginar. Aqui é a mesma lógica, mas o número que está no centro, dessa vez, é o dado da capital. Eu vou para o centro, é consumo francês, né? Sobe 11 pontos, ou seja, eu tenho uma média de 61 na capital, aqui ele está indo para 72. Lembrem do índice da Gisele. A gente sai de 38 no Brasil. Quando eu vou para o centro de São Paulo, é quase o dobro. Esse índice é parecido com o índice da região metropolitana de Paris, não Paris, região metropolitana, o entorno, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, né? A única atividade que é menos praticada lá é o circo. Teatro, tem um número aqui dentro, é 20 e tantos por cento que sobe aqui, vai para 50 e alguma coisa. 23%, né? Sobe 23 pontos o consumo de teatro. Eu vou para a Zona Leste 1, que é uma Zona Leste em que chega metrô, que tem sala de cinema, Tatuapé ali e tal, o índice ainda é bom, 64%. Né? E você vê que tem uma certa coerência. Para várias atividades, está muito perto da média. Eu vou para a Zona Leste 2, é uma tragédia. O próprio cinema cai 11 pontos, vai para 50%, e cai em todas as atividades culturais, até festa popular, que em tese dependeria menos de recurso, equipamento, etc. Né? Então, no teatro, por exemplo, você vai aqui de 19 para 53 o consumo dentro da mesma cidade. E mesmo no cinema tem a mesma variação. Norte 1, consumo alto também, né? 70% das pessoas foram ao cinema no último ano. Norte 2, a mesma coisa, cai, mas não tão drástico quanto na Zona Leste. Lembrando que o nível educacional na Norte 2 é melhor do que na Leste 2. Zona Sul, a mesma dinâmica. A Zona Sul 1 é rica, é aquela zona que está ali mais Ibirapuera. A Sul 2, pobre, mas não tão forte quanto na Leste 2, que é o grande bolsão ali de exclusão que a gente tem na cidade. E a Zona Oeste, como vocês já devem imaginar, índices positivos ali acima da média, vai para 65% consumo de cinema. Né? Para vocês terem uma base de comparação,
esse índice aqui é região mais rural da França. Cidades com menos de 20 mil habitantes, meio nessa ordem de grandeza, né? Então mostra aí o hiato que a gente tem. Uma outra coisa que a gente pergunta, que é uma coisa que assim, a gente precisa de mais pesquisa nessa área, que é a prática das pessoas, não se ela foi no cinema, se ela foi no teatro, ou se ela foi num show de música, mas se ela toca um violão, se ela fez um curso de alguma coisa, né? E o que a gente percebe? Que a gente achava que música ia dar em primeiro lugar, teatro deu em primeiro lugar. A gente não sabe se isso tem a ver com coisas corporativas que começaram nos últimos anos, o quanto que está aumentando isso em escolas, etc. O audiovisual aparece com 9%, fotografia 12%. Isso aqui eu imagino que seria algo para ser trabalhado, para crescer, porque a gente está caminhando para um mundo mais audiovisual, cada vez mais, de você precisar de mais linguagem audiovisual dentro das escolas, etc. As escolas ainda não estão refletindo isso, mas acho que é um início, né? Começa a se chamar atenção para isso. E aqui uma outra informação que dialoga um pouco com o que a Gisele estava falando. A gente pergunta aonde que essa pessoa teve a oportunidade de ter contato com essas atividades culturais. E aqui aparece a igreja ocupando um espaço que muitas vezes o poder público não consegue ocupar. Então, a igreja com uma forte influência na formação musical. E tem outros dados da pesquisa, assim como da Gisele, que mostram uma forte correlação de cultura com religião. Quando a gente pergunta o gênero de música preferido, a gente usou uma metodologia de perguntar em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, porque ninguém ouve um gênero só de música, né? Quando a gente soma tudo, a música gospel está em quarto ou quinto lugar, né? Quando eu pego só em primeiro lugar, quer dizer, a preferida, a música gospel está em segundo lugar. E em algumas cidades é o gênero preferido, né? Então a gente precisa ter um diálogo, a área cultural precisa ter uma conversa maior aí com essa questão da religião, que é uma coisa polêmica, que é difícil de tratar, mas que eu acho que é necessária aí. No cinema não pega tão forte aqui. Aqui alguns dados de exclusão cultural, né, que o Manevi comentou na abertura. Primeiro, destacando a questão da idade. É uma coisa que se fala pouco, então eu gosto de destacar aqui. O acesso cai com a idade. Não é uma grande novidade exatamente isso aqui. Você já tem dados internacionais que mostram isso. A gente não conseguiu ainda comparar no detalhe para ver se a velocidade da queda aqui é igual ao que acontece lá fora. Mas olha a diferença do número. Lembra que 60% das pessoas disseram ter ido ao cinema no último ano. Se eu pego a molecada, 12 a 15 anos, 85% foram. Esse índice cresce muito, né? E aí vai caindo. Até aqui está tranquilo, 84, cai para 70 aqui, cai para 60, 44 e vem para 29% nas pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, se eu pegar as pessoas com mais de 60 anos no estado mais rico do país, só nas cidades com mais de 100 mil habitantes, o índice de consumo desse pessoal é pior do que o constatado no Brasil inteiro, que inclui um monte de regiões rurais, cidades pequenas, 80 e não sei quantos por cento que não tem sala de cinema, né? Então, eu digo que, assim, em geral, nos eventos que a gente vai apresentar os dados, em geral tem mais jovem, quem comanda os processos de mudança nas políticas culturais são os jovens, né, que reivindicam, são os agentes da mudança, porém o grande excluído são as pessoas mais velhas. E no caso do cinema, eu ouvi uma frase do Ademar, que fez um texto a partir da pesquisa, especificamente sobre a área de cinema, que ele diz que o pessoal brinca que não sabe se o pessoal mais velho não vai no cinema porque não tem filme para ele, ou se não tem filme para ele porque não vai no cinema, né? Porque com a migração do cinema para o shopping, você mudou também o perfil da programação, o shopping, às vezes, no final de semana é mais muvucado, a pessoa mais velha ainda tem dificuldade de transporte, né? Ter que enfrentar um metrô, um ônibus numa hora mais muvucada ali, né? Acaba dificultando o consumo. E uma coisa que é interessante de comparar é que, assim, o interesse declarado pela pessoa mais velha também cai com a idade, mas não de forma tão acentuada quanto o consumo, o que significa que existe algum espaço de crescimento, ou seja, esse cara não é necessariamente um cara perdido, entendeu? Que esquece esse cara que ele não vai no cinema, não vai consumir, não tem interesse, né? Eu esqueci de mostrar os números com calma na lâmina anterior, mas o consumo ele cai
mais do que 50% para todas as atividades. Aqui, no caso do cinema, o interesse também cai com mais de 50%, mas para as outras atividades não. E os índices não são tão agudos. Nossa, a gente deu uma disparada, desculpa aqui. Acho que passou a ideia principal, eu vou seguir adiante aqui. Aqui, a gente trabalha com o impacto da educação, né? E aí a variação já é mais brutal ali. Aqui é a média de toda a amostra, né? Os 10% do cinema, você fala, bom, o cinema não está tão mal. De fato, comparado com as outras atividades, não está tão mal. Mas como o Manevi frisou bem aqui, isso aqui já são 2 milhões de pessoas. Não são 2 milhões de pessoas que não foram no último ano. São 2 milhões de pessoas que nunca foram ao cinema na vida. Nunca tiveram uma única oportunidade de entrar numa sala de cinema. Se eu pego quem tem ensino superior, esse índice praticamente vira fumaça, desaparece. Cai para 1%. Quer dizer, você deu educação para a pessoa, todos os índices caem, mesmo o teatro e museu, que estava na faixa ali de 30% na média, cai para menos do que 10%. Se eu consigo, além do fundamental, dar o ensino médio para esse cara, vai para 6% o grau de exclusão no caso de cinema, mesmo o teatro e museu estão um pouco abaixo ainda da média. Se eu consigo dar uma faculdade para esse cara, esse cara não tem nem o ensino fundamental, tem só o fundamental, vai para 20% o grau de exclusão. Aí alguém pode dizer, não, mas calma lá, João, você está trabalhando com uma parte da amostra que tem de 12 a 15 anos. Então esse cara tem que estar no ensino fundamental. E eles representam 7% da amostra ali, né? Quando eu pego o cara do ensino fundamental, hoje, só 4% não foram ao cinema. Boa parte desse índice negativo é representado pelas pessoas mais velhas, que têm só o ensino fundamental. Que tem um pouco aí uma coisa que que eu chamo de meio de geração perdida, que é um pessoal que é fruto do processo de ditadura, má distribuição de renda, desigualdade do Brasil, que estava na escola ou não estava na escola quando deveria estar, quando era jovem, né? Então esse cara não teve escolaridade, por não ter escolaridade tem mais dificuldade de acesso à renda hoje e, assim, lamentavelmente, esse é um cara mais difícil do poder público trabalhar. Quer dizer, de reverter essa situação de não escolaridade do cara, é melhor pegar um jovem, mais barato você trabalhar em cima do jovem, né? E de conseguir fazer com que ele tenha mais renda. Tanto é que tem outras pesquisas que mostram que tem uma série de jovens que hoje já tem um nível de escolaridade superior ao dos pais, né? O número de anos de escola é superior aos pais, né? Então, eu costumo dizer assim, quer dizer, se ninguém fizer nada na área da cultura, porém a gente continuar distribuindo renda e melhorando o padrão de educação, meio que automaticamente a cultura vai subir. Claro que não é isso que a gente espera, né? A gente espera que tenha mais investimento aí. Então, esses índices que estão aqui são contaminados muito por essa geração que não teve oportunidade de estudar, e a pesquisa também mostra que hoje todo esse trabalho que tem sido feito com educativo nas escolas, seja com museu, com teatro e um audiovisual ainda incipiente, mas que já acontece, está revertendo esse quadro, né? Quer dizer, um pouco da melhor distribuição de renda nos últimos anos está batendo. Tanto é que se a gente pega aquele índice, eu não separei do audiovisual, que a gente não tem ele recortado aqui, se a gente pega o índice de pessoas que praticaram atividades culturais, ele é maior entre os jovens do que entre as pessoas mais velhas. E é um índice que, em tese, não muda, porque se você já praticou alguma vez na vida. Então, esse cara, quando chegar com mais de 60 anos, vai estar com um índice maior do que estão as pessoas mais velhas hoje. Então, isso é um dado positivo, né? Com todos os problemas que a gente possa estar tendo, a gente está numa curva ascendente aí, né? Se a gente conseguir, claro, manter melhor distribuição de renda e melhorar a educação do conjunto da população. E a gente conseguiu fazer um cruzamento aqui por conta do tamanho da base. Vou aproveitar para falar para vocês assim. Uma das diferenças que a gente consegue quando a gente tem uma amostra maior, muitas vezes não é nem o resultado pontual, que às vezes você consegue ter um grau de certeza razoável, mesmo com uma amostra menor. Para vocês terem ordem de grandeza, pesquisa de
intenção de voto nacional é feita com 2.000 e poucas entrevistas, não são mostras muito grandes ali, né? Agora, em todo o Brasil, as pessoas têm os mesmos candidatos para votar. No caso do consumo cultural, você tem muita variação de acordo com a oferta que vai existir em cada lugar, característica de cada lugar. Com a amostra grande, a gente consegue fazer recorte. Então, além dessas coisas básicas, né, assim, classe econômica, escolaridade, idade, a gente ainda tem dados assim, se o cara estudou em escola pública ou escola particular, qual a religião da pessoa, isso tem um impacto muito grande. Cor da pele, acho que é a primeira pesquisa que tem dado de cor da pele. A gente tentou fazer pergunta incluindo a questão de opção sexual, e não funcionou, a gente teve que tirar do questionário, que aí é muito mais uma questão de falta de experiência mesmo, coisa de preconceito, de preparo dos entrevistadores, porque a gente fazia a entrevista, aí perguntava de opção, a pessoa falava, você não está fazendo pesquisa de cultura, você só quer saber isso. Ele falou, não é bem assim. Então a gente, é uma coisa que a gente quer incluir, acha que precisa incluir, mas não conseguiu colocar dessa vez. Da próxima a gente vai conseguir. Então a gente consegue fazer recortes, algumas coisas vocês conseguem ver no site. Não, mas eu quero saber só as mulheres de tal idade com tal nível de escolaridade. Tem como fazer esses cruzamentos. Aqui o que a gente separou, a renda com a escolaridade, né? Então se eu olho renda, vocês lembram que tinha uma média lá de 10% de pessoas que nunca tinham ido ao cinema. Na classe AB, cai para 3. Vocês reparem aqui, não cai tanto quanto cai na educação. Na educação, o cara tinha ensino superior, cai para 1. Né? 14 classe C e 30% classe D e E. E a gente vai recortar aqui, dentro da faixa de renda, os diferentes níveis de escolaridade. Né? Então, o que acontece? Se o cara é da classe C, mas tem o ensino superior, só 1% não foi ao cinema, que é o mesmo índice do cara da classe AB. Se o cara é da classe C, mas conseguiu ter o ensino médio, só o ensino médio, 9% nunca foi ao cinema, que é mais ou menos a mesma coisa que o cara da classe AB, que tem só o ensino fundamental. Né? E no caso do fundamental despenca, né? Vocês veem que dentro de uma mesma faixa de renda, você tem uma variação muito grande da exclusão, né? E mais ou menos o que dá para a gente dizer assim, que para você tirar da exclusão, a educação, no primeiro momento, é mais importante que a renda. É claro que, para você dar um consumo mais frequente, esse cara poder ir mais vezes, aí a renda vai entrar como um fator importante. Mas, no primeiro momento, mostra a importância que é a educação, o quanto que a educação tem que estar mais aberta para ações culturais, para atividades culturais. E isso vale para praticamente todas as atividades, não é só para o cinema. Você tem uma pequena mudança no caso de teatro e museu. Teatro e museu, esse índice que aqui é igual, na classe C, a exclusão é o dobro da classe AB. Porém, quando eu olho a classe média versus fundamental, o cara da classe C está menos excluído, menos no teatro e no museu. Muito fruto dessas ações com escolas também, de levar a escola no teatro, CELS, que tiram o cara da exclusão. Não significa que esse cara vai conseguir ir sempre na vida, né? Você vai ter que criar outros mecanismos, mas você tira o cara da exclusão. Você dá um primeiro alento ali, uma primeira oportunidade para o cara. A exclusão é maior entre pretos e pardos. Aqui a cor da pele foi autodeclarada pelas pessoas. No caso do cinema, a gente imaginava encontrar variações maiores. Né? Foram menores do que a gente imaginava. Difícil até de interpretar 100% esse dado, porque a gente não tem muita pesquisa que trabalhe com esse tipo de variável na área cultural. Né? Mas, no caso do cinema, entre os brancos, 8% nunca foram no cinema. Entre os negros, 11%. Entre os que se disseram morenos ou pardos, 11% também. É uma variação de 3 pontos percentuais, é pequeno, mas 3 sobre 8 já não é um número tão pequeno assim. É uma variação até maior do que acontece em museus e teatros. Né? Museu sai de 25, vem para 32. Né? Você fala, não, é maior então, né? Porque são 7 pontos. Não, porque são 7 sobre esses 25, né? Que é menor do que os 3 sobre os 8 ali. E teatro, mais ou menos, a mesma lógica de museu. Em outras cidades, com um percentual, se não me engano, eu acho que 10% das pessoas em São Paulo se declararam negras, eu acho. Talvez cidades como Rio, Salvador, que você tem um percentual maior de população negra, essa associação que a gente faz em geral de renda e educação
possa mostrar índices diferentes aqui. Aqui em São Paulo a gente acha que também pode ter pesado todas essas políticas sociais já estarem reduzindo um pouco essa diferença que seria de se esperar aqui, né? Aí alguns dados específicos mais do audiovisual. Aqui a gente perguntou gênero preferido. O resultado é mais ou menos o que vocês imaginam, né? Primeiro ação e comédia. Aqui a metodologia foi semelhante ao que eu falei da música. A gente pergunta em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e soma, porque também as pessoas não veem uma coisa só, né? Então, ação e comédia em primeiro lugar. Alguns estereótipos, né? Ação atrai mais os homens, 72 a 47. Romance mais as mulheres, né? 50 a 18. Terror cresce muito entre os jovens, 45% na faixa de 12 a 24 anos. E o religioso dobra o interesse entre as pessoas que têm mais de 60 anos, né? O cara começa a se aproximar do fim da vida, começa a pensar bem se não tem que fazer algum investimento com alguém que pode ou não estar esperando ele lá em cima, né? A gente não... são alguns, mas estou sacaneando, mas assim também tem a ver com o fato de a gente ter uma parcela da população mais velha com menos renda e menos grau de escolaridade. Grande preferência por filmes dublados, 73 a 27. Toda vez que a gente apresenta esse número, todo mundo chia, lamenta e tal, mas sempre lembrando que na França o francês vê lá o filme americano dublado e tal. Esse cenário só se inverte no caso do ensino superior. Mas, mesmo assim, a diferença é mínima. 51% das pessoas que têm ensino superior preferem legendado contra 49% que preferem dublado, né? A gente tem aqui o recorte em São Paulo, como a renda pesa, né? Você vai para as regiões ricas, a preferência que estava em 73, né? Cai para 59, 54. Né? Nas zonas mais pobres, aumenta ainda aqui, ou seja, aqui depende do filme dublado, né? O filme nacional tem uma boa avaliação. Como é que a gente fez a pergunta? De 0 a 10, qual a nota que você dá para o filme nacional? E separou aqui 8 a 10, né? A média deu 7,2. O filme estrangeiro ainda é mais bem avaliado, 8,4, mas eu acho esse resultado muito positivo. A gente fez a mesma pergunta no Rio de Janeiro e o resultado foi praticamente igual. Acho que é tipo 7,4, uma variação mínima ali em relação. Acho que isso é uma boa notícia. E a gente fez uma outra pergunta que foi: qual foi o filme brasileiro que você viu recentemente que você mais gostou? E a gente achou que o dado mais relevante da pesquisa não era exatamente quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, ou qual foi o percentual, mas o fato de que mais de 200 filmes foram lembrados. Quer dizer, isso corresponde a quase 2 anos da produção. A gente achou aqui que, assim, meio simplificando o raciocínio, mas assim, a diversidade que a gente busca garantir na produção, de alguma maneira, está batendo na ponta da fruição. É evidente que o filme mais alternativo, né, Última Parada 174, não foi um documentário, né, não foi tão citado quanto outros filmes mais comerciais, mas ele foi lembrado, né? E eu não estou dizendo qual foi o filme que você viu, estou dizendo qual foi o filme que você mais gostou recentemente, né? Uma questão metodológica e como é importante fazer pesquisa, testar, a gente falou, porra, mas tem aqui Jeca Tatu, Dona Flor e seus 2 maridos, né? Viu recentemente. A gente percebeu depois, né, quem mexe com pesquisa sabe, que a gente esqueceu de falar no cinema. Agora a gente fez uma outra pesquisa no Rio que a gente separou, no cinema e na TV. Então também, mas por outro lado, a gente pegou uma coisa interessante. As pessoas estão vendo filme brasileiro em várias plataformas e filmes de diferentes épocas, né? E teve outras perguntas, quando a gente mexe com festa popular, que a gente percebeu a mesma coisa. Quer dizer, que a riqueza da resposta não estava exatamente nos números principais, porque quando a gente recebe pesquisa, né, Gisele, vem lá o principal, não sei o quê, e o outros, né? Quando a gente pegou esse aqui, a gente falou, bom, abre outros. Quero ver todo mundo que foi citado, nem que seja uma única vez, né? Porque quando a gente fala de garantir diversidade, ninguém tem ilusão de que tudo vai ser visto com o mesmo grau de intensidade, né? Mas o dura se não tiver ninguém lembrando, se não tiver nenhuma referência ali. Então a gente achou que esse dado foi um dado aí bem positivo. Aqui as barreiras de acesso. A pergunta aqui que a gente fez só para quem nunca tinha ido ao cinema ou que não tinha ido no último ano, né?
muita gente costuma imaginar que a questão financeira é a que aparece sempre em primeiro lugar, é a que vai aparecer em primeiro lugar. Não é. O que mais aparece é o desinteresse. Né? 41% das pessoas disseram que não se interessam pelo cinema. Depois vem a razão econômica, não tem o costume, falta de tempo, não tem perto de casa. Aí tem outras respostas ligadas à saúde, reclama da oferta de filmes e tal. Aqui, a gente acha que precisa de uma pesquisa qualitativa para avançar. E talvez o pessoal que vai falar depois de mim tenha algum dado de pesquisa melhor aí para tratar aqui. Por quê? A gente consegue, até onde a gente consegue entender melhor esse dado, porque ele parece pouco útil do ponto de vista prático de eu tomar uma decisão de tentar reverter esse cenário. Né? O que a gente percebe é assim, o desinteresse, aí, um parênteses, praticamente todas as pesquisas que eu já vi dão sempre isso, mesmo em lugares com mais oferta cultural. As pesquisas, essa da Europa que eu citei, que é uma pesquisa do Eurobarômetro, que é feita para toda a comunidade europeia, tem essa pergunta e a resposta é igual. Né? Que tem aqui também, de novo, o impacto da educação. Se o cara tem só o ensino fundamental, o percentual de desinteresse aumenta. Provavelmente esse cara nunca teve oportunidade, não foi estimulado, ninguém mostrou para ele o que poderia ter de legal numa atividade de cinema ali. Se esse cara tem um ensino superior, a taxa de desinteresse cai e aí o cara reclama da questão econômica. É curioso, por exemplo, que no caso do teatro, quem tem ensino superior reclama da questão econômica mais do que o cara do ensino fundamental. Porque, aparentemente, rompeu a barreira psicológica. O cara tem algum interesse. Se o cara não tem nada de escolaridade, nem vê valor naquilo. Aquilo é uma coisa distante. Né? Acho que a Gisele comentou aqui. Para muita gente, a cultura é uma coisa que, não vou dizer que não existe, mas que ela está muito distante do que a gente desses padrões mais tradicionais de cultura aqui. Né? Não é que não tenha, né? Mas são outros tipos de manifestações. Mas quando a gente fala do cinema, do teatro, do museu, das artes mais clássicas, assim, tem uma certa distância ali. Então tem um trabalho de educação de tentar reverter isso daí, né? Mas eu acho que aqui a gente realmente precisa de uma pesquisa qualitativa para começar a avançar mais, assim, para que a pessoa da SPCine, que mexe com o cinema, tenha um dado na mão ali mais operacional. Né? O que eu posso fazer para reverter essa situação ali, né? Essa parte da distância aqui, de não ter perto de casa, dentro da cidade de São Paulo, a gente consegue medir bem, porque a gente pergunta se o cara vai nessas atividades no bairro próximo ou em bairros mais distantes. Então dá para ter alguma pista, mas ainda não dá para ser muito, muito conclusivo. Né? Aqui na Zona Leste o desinteresse é maior do que no centro, né? Que exemplifica aquilo que eu estava falando da educação. Lembrando que a Zona Leste tem um índice de educação pior do que no centro. Olha como muda, né? 41 a 24 aqui. Né? Aqui a questão econômica, moradores das zonas Norte e Sul, 19, que aqui o cara ainda está pegando o desinteresse para o cara da Zona Leste. Né? E Zona Leste é que mais reclama da falta de oferta de sala. Esse é um outro dado que a gente não imaginava encontrar coisas de audiovisual, até quando a gente viu o resultado, a gente achou que estava estranho. A gente perguntou onde é que as pessoas se deslocam por conta de atividade cultural. Você sai da sua cidade por conta de atividade cultural e qual? Né? E o cinema, vocês vão ver, vai aparecer com força. Apesar de todas as cidades da mostra terem salas de cinema. No caso de Campinas, para onde as pessoas vão? Em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo sempre aparece como principal destino de atividade cultural, mas Paulínia aparece em segundo. Eu arriscaria dizer que isso está diretamente ligado à questão das salas de cinema ali. Né? E aqui esse slide, na verdade, deveria ter vindo antes. Que é por que o cara sai? Primeiro show, depois cinema, festa popular, shopping, sair para beber. O fato do shopping aparecer aqui dialoga muito com o cinema. Né? Porque, como eu falei, no primeiro momento a gente achou estranho o dado. Falou, putz, mas cinema, né? Todas as cidades têm, algumas têm um parque razoável e etc. Mas, aparentemente, é a questão do cinema ligado à atividade familiar. O cara sai no final de semana, ele vai no shopping, ele pode ver um filme com a criança, o marido, a mulher pode fazer compra, dá para almoçar, enfim, você tem uma série de atividades que fazem parte das necessidades do tempo livre, e quanto mais atividade cultural consegue se inserir nesse processo, aumenta a oportunidade do cara ter contato com a atividade cultural. Não é à toa que a gente está tendo um boom de manifestações de rua, de eventos que integram gastronomia com atividade cultural,
com outras ações ligadas à cidadania, né? Quer dizer, essas coisas precisam estar mais próximas, né? O próprio shopping deu certo e tem crescido em vários lugares porque ele junta uma série de atividades. Tudo bem que tem uma pegada mais consumista aí, né? Separando a questão do consumo do consumismo, como a Gisele falou, mas existe uma correlação. E isso eu acho que é um dado importante. Assim, a gente não explorou muito no sentido de tentar detalhar, entender melhor, mas acho que é um caminho aqui de tentar se entender. Será que isso é maior nas cidades da região metropolitana e tal? Pelos dados da pesquisa dá depois para ter essa noção. Um pouco do impacto de cultura e tecnologia, eu vou passar rápido aqui, provavelmente o pessoal que vem depois vai conseguir ser mais elucidativo aqui do que os dados que a gente tem. Esses dados podem estar um pouco defasados, porque o campo foi feito há 1 ano e pouco atrás, e se o hábito de museu não muda tão rápido, de teatro não muda tão rápido, as questões tecnológicas mudam, né? A gente sabe disso, e com impacto grande na parte de música e do audiovisual. Mas, assim, coisas que são importantes, né? 3/4 das pessoas têm computador, têm acesso à internet, 64% têm celular, 62% TV por assinatura, a smartphone 36%, isso há 1 ano atrás. Isso tem a ver com o consumo cultural diretamente, né? A gente chamou aqui quem acessa a internet todos os dias de heavy user, né? 27% não acessam, metade acessam todos os dias e 23% acessam, mas não todos os dias. Desse povo que acessa, 90% diz participar de rede social. Quem que é esse cara que não acessa? Aquele perfil do cara que não consome cultura. Mais velho, ensino fundamental, classe D e E, ligeira variação de mulher para homem aqui, né? E qual que é por que a gente fez essa pergunta e qual que é a comparação aqui? A gente ouve falar muito que assim, com a oferta que tem de informação, de acesso, inclusive à cultura, dentro de casa, as pessoas vão sair menos. Elas vão procurar menos aquelas atividades culturais que precisam de deslocamento, que o cara precisa sair de casa. Isso é verdade? Aparentemente, 1 ano atrás, nesse cenário, não, né? Quando eu pego só aquele heavy user, só o cara que diz que acessa a internet todo dia e olha o consumo cultural dele, ele pratica mais todas as atividades culturais do que a média da amostra. No caso do cinema, a gente tinha 60% que disseram ter ido ao cinema no último ano. No caso do cara que acessa a internet todo dia, esse percentual explode para 80%. Aumenta 1/3. Quer dizer, que não é uma coisa irrelevante. E aumenta para tudo. Qual que é o complicador aqui, ou qual que é um limitador desse raciocínio que eu estou fazendo? Esse cara também é o cara mais jovem, que tem mais renda e que tem mais escolaridade. Qual o fator que está sendo mais determinante? Qual que é o peso da tecnologia dentro dessa discussão? Não sei, vocês podem perguntar para o pessoal que vai vir nas próximas falas aqui, porque é uma questão que a gente vai ter que se debater nos próximos anos, com certeza. E assim, eu não vi a pesquisa, mas eu sei que assim, algumas pesquisas do Reino Unido já mostram que isso está mudando. Quer dizer, que já está tendo impacto do cara com muita opção de conteúdo dentro de casa, sair menos. Mas eu não saberia nem te dar os números para vocês, mas parece que já tem um certo impacto. Porque a leitura que a gente faz aqui é que esse cara com maior acesso à informação, ele é estimulado a consumir mais coisas e coisas mais diversificadas. Mas é uma coisa que é momentânea, né? É uma fotografia, a gente não sabe, na verdade, como é que isso é futuro. Aqui, a escolha da programação, também acho que nas outras falas talvez tenham mais detalhes. Como é que a gente perguntou aqui? Como é que a gente fez a pergunta? Como é que você escolhe a sua programação cultural? Né? Porque isso é uma coisa que para produtor é importante. Apareceu primeiro a TV, boca a boca, internet, rede social. Mas por que vocês separaram um do outro? A gente não separou. Teve gente que falou internet, teve gente que falou rede social. Não foi uma escolha nossa, a forma das pessoas designarem ali o mecanismo que elas estão usando. Esse percentual sobe para 37% entre os heavy users. Se eu pego só o cara que foi no cinema, o percentual sobe para 31% e 32%. Quer dizer, já é mais alto. Se eu junto esses dois percentuais, que não é a soma simples, porque teve gente que falou internet e rede social, aí quando eu somei, eu só contei esse cara uma vez, ele vai para 40%. Se eu pego o heavy user, vai para 61% e bate a televisão. Se eu pego só o cara que diz que foi ao cinema,
já é de 52, também batendo a televisão, né? A televisão aqui é que para a gente é um dado meio uma incógnita, porque a gente sabe que não tem tanto anúncio assim na televisão, para o cara escolher a programação por ali. Então a gente acha, aí é uma suposição, a partir do resultado da pesquisa, que tem uma mistura de alguns anúncios, de algumas coisas de cinema, algumas coisas mais fortes, aí os Rock in Rio da vida, assim. Alguma coisa de reportagem, né? Sempre no final de semana, final de jornal, tem aquela coisa de dar a dica cultural. E a gente acha que ainda tem muito uma contaminação do cara escolher um filme que ele vai ver na televisão a partir de uma propaganda da própria televisão. Mas é tudo no campo da suposição, aí, tentando interpretar o resultado. E no caso da rede social, a gente procurou tentar entender como, porque a gente tinha feito pesquisa no Rio e percebeu que tinha um buraco. Não, mas como na rede social? Será que é só boca a boca? E a gente apostou, ou imaginou, que o boca a boca ia dar em primeiro lugar, e não dá. O que deu em primeiro lugar foi a página do evento. Depois, o boca a boca, as redes sociais da mídia e página do espaço cultural. Ou seja, você está levando o seu filme para uma sala do Cinemark ou uma sala para o espaço Itaú, você tem que pedir para ele divulgar, você tem que fazer a sua divulgação, você tem que fazer a divulgação na mídia tradicional, porque o cara pode te pegar por várias frentes ali. Aqui é uma área que eu acho que a gente vai ter que ter muita pesquisa ainda. Essa pesquisa a gente ainda conseguiu melhorar por conta do que a gente viu de resultado no Rio e não conseguiu interpretar com a profundidade que a gente gostaria, mas aqui ainda falta muita coisa, né? Se vocês abrirem os resultados, isso é legal para produtor, que tem no site, para cada atividade, por exemplo, se o cara respondeu jornal, eu pergunto qual e por cidade. Se o cara respondeu rádio, eu pergunto qual rádio por cidade. Então a gente consegue enxergar cidade a cidade, qual foi o portal que o cara entrou, qual foi o jornal, a rádio que o cara entrou para escolher a programação, né? E uma coisa que também a gente vai precisar rastrear melhor, quando fala dos sites, o cara fala o Google. Aí, assim, a gente tem algumas suposições do gênero. Pô, eu quero ver um negócio lá no Sesc. Será que é Sesc SP? Será que é sesc.org.com? Vai no Google, rapidinho você descobre. Mas a gente ficou na dúvida assim, será, por exemplo, no caso do cinema, será que o cara vai e digita uma sala? Será que ele digita o nome do filme? Porque se ele digita o nome do filme, é porque ele já escolheu antes o que ele quer ver. Então aí eu gostaria de saber antes, eu gostaria de voltar atrás, né? A gente, quando fez a pergunta, o objetivo é, como é que você faz a opção de hoje à noite ir assistir o filme A, ou a peça de teatro B, ou ir no museu C? Isso que a gente queria tentar descobrir. E que a gente sentiu que a gente tem pistas e não a resposta ainda com a qualidade que a gente gostaria. Mas é bom para já dar pelo menos uma primeira mapeada, pelo menos em termos de aonde anunciar. No site tem várias referências, vocês olhando as bases brutas ali. Agora, o que tem muita variação? Por idade, quando eu olho o comportamento por idade, né? E, de novo, lá vocês podem fazer os cruzamentos de renda, escolaridade, etc. A crítica ela é praticamente irrelevante em todas as faixas etárias, né? Revista também muito baixo. Escola, aqui é uma coisa que eu acho que a gente precisava subir. Isso aqui tinha que ser maior. Não sei exatamente como, mas assim, acho que a escola teria que ser um fator indutor, dar dica, dar sugestões. Não sugere livro para as pessoas ler. Qual o problema de sugerir filme, peça de teatro e tal? Eu sei que tem complicadores, mas acho que é uma coisa que a gente tinha que tentar melhorar, né? Outdoor, jornais. Os jornais mudam de acordo com a faixa etária. Alguém sabe qual que é a idade média do leitor da Folha aqui? Arriscaria dizer? 50. Média, né? Então sai de 7% aqui entre os jovens, bate 18% aqui. Panfleto, que eu acho, rádio, em algumas cidades do interior é muito importante rádio, né? Quando você entra com rede social, já muda o patamar da escala ali, né? Você sai aqui de 40, sobe para 42, depois cai para 4 aqui. Mais um fator que reforça a exclusão. O Globo, eu não sei há quanto tempo, acho que uma semana, um mês, deixou de publicar a programação de cinema diariamente, né? Quer dizer, para mim, que sou da geração 50, vou fazer 50 anos, não nasci em 50, não. Cadê, assim? Quer dizer, eu preciso dali para eu achar onde que eu vou, entendeu? Cadê a página
de cinema, né? Você já tem ali as estreias, já tem o que é indicado, já tem os especiais, você sabe como navegar, né? Acabou a página de cinema. Internet também forte. O que o pessoal do Datafolha fala para explicar essa diferença é que, aparentemente, daqui para cá, é uma geração que, quando ligou a internet, não tinha rede social. A rede social veio depois. E daqui para cá, é a geração que, quando ligou o computador, já tinha a rede social. Então, ele usa mais ali como usa mais do que o cara mais velho. Boca a boca, que assim, é impressionante como é linear, vale sempre, e tem a ver com essa questão do... Boca a boca parece óbvio, mas é importante a gente entender, até por conta de algumas coisas que a Gisele falou aqui. A cultura tem muito essa questão do pertencimento. Por que cresce tanto, ou você elimina tanto a exclusão quando você põe o cara na escola? Principalmente a gente sabendo que muitas vezes a escola não estimula tanto o cara à cultura assim, quanto a gente gostaria. Existe uma questão da relação das pessoas, né? Quer dizer, a gente convive com pessoas que fazem algo parecido com a gente. Quer dizer, eu trabalho num lugar, eu estou com gente que trabalha no mesmo lugar que eu. Os amigos, você formou na escola, no bairro, são pessoas que estão próximas do seu círculo ali. E que você compartilha ideias, a música que você está ouvindo, o filme que você foi ver e que você gostou. Então, assim, isso tem uma força grande, um poder de se espalhar muito forte, né? Que ajuda as pessoas. Senão o cara está na escola, o cara está falando que leu alguma coisa, que tal, ele acaba se estimulando ali, né? Televisão, forte entre os mais velhos, mas olha o que acontece quando junta internet com rede social. Explodem os números. Acima de até 34 anos é mais forte que a própria televisão. Correndo o tempo aqui, vou rapidinho aqui os últimos slides. Apesar disso, a compra de ingressos se dá na bilheteria, 67%, só 14% pela internet. Não sei qual que é o dado específico do cinema, mas um dado relevante. 20% quase da população dependem de atividade gratuita para ter algum acesso à cultura. Se não tiver atividade gratuita, não tem acesso à cultura, que é o cara que não faz atividade paga. Na capital, uma mudança pequena, né? E separando por capital, região metropolitana e interior, 15 contra 10 no interior, né? Não é uma diferença tão grande ainda assim, provavelmente aqui vai crescer. Aqui as regiões da cidade, no centro mais forte, né, 23%, na zona leste o menor índice, 14% de compra na internet. Aqui umas variações. Um pouco de consumo pela internet. 6% disseram que pagam para ver filmes, né? E tem gente que baixa sem pagar. 27% que só baixa se for sem pagar. Provavelmente aqui tem muita mentira nessas respostas, e talvez o pessoal tenha dados mais sofisticados ali. E uma última pergunta, que a gente perguntou, onde é que o cara prefere assistir filme? Né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Deu mais ou menos empatado aqui. Né? TV aberta, vídeo, DVD ou Blu-ray, muita pirataria aqui, TV por assinatura, mas uma coisa que a gente achou muito relevante. Quando eu pergunto, em primeiro lugar, a TV por assinatura já batia a TV aberta um ano atrás, 35% a 25%. Provavelmente essa tendência, isso aqui claramente vai subir. Né? Lembrando que quando a gente fez a pesquisa, ainda não tinha tido o boom da Netflix. Já tinha Netflix, mas ainda não tinha dado o boom que deu nos últimos meses aí. E um pouco da variação rapidinho por idade. Sob demanda, já mostrando o que vai ser a tendência, né? Média de 8, mas entre a molecada já 15. Baixados ou exibidos pela internet. Aqui a gente acha que ainda tem uma confusão metodológica, de as pessoas terem uma clara compreensão do que é pela net, o que é sob demanda. Talvez algumas coisas a gente tenha que explicar melhor nas próximas. Né? TV por assinatura, vídeo, DVD ou Blu-ray, já em patamares mais altos ali. Né? E TV aberta, que eu acho que vai cair. Isso aqui já aponta para isso, né? Que as pessoas mais velhas. É isso, gente. Desculpa passar um pouquinho do tempo aí. Queria agradecer. Depois a gente volta a conversar. E agora, Felipe. Tem que trocar aqui? Obrigado.